Ei, gente, olá! E então, vamos continuar? Vamos representar o campo magnético nessas duas condições aqui? Vamos representar BF nas duas condições? Como ficaria? No momento anterior da outra videoaula, fizemos um fio na vertical com corrente na ascendente. Fio vertical com corrente na descendente, que é a outra situação. Vamos lá para a mão? Polegar na direção e no sentido da corrente. Ponto A, ponto B, leve os demais dedos para o devido ponto. Para o ponto A, para o ponto B, seja qual for o ponto. Atenção! Corrente na vertical para baixo, ponto A. Vamos semidobrar os dedos. Atenção para as unhas. As nossas unhas estão apontando do quadro para seus olhos. Isso quer dizer que o campo magnético BF no ponto A, produzido pela corrente elétrica neste fio retilíneo, nesta região, neste ponto A, numa daquelas circunferências concêntricas, vai ficar, atenção, assim. Saindo ou entrando? Olha as unhas saindo do quadro, furando seu olho. Saindo. Bolinha ou xizinho? Pensou bolinha, pensou correto. Tá bom? E aí, como é que vai ficar? Os demais dedos, eles giram para dar a noção de circundação, de que está envolvendo o fio, girando para envolver o fio, e do outro lado, na região oposta ao ponto B, aqui, certamente, até por dificuldade da posição da mão, que eu não vou fazer para vocês, aqui sai, contorna, aqui entra. Ok? Sem problemas? Da mesma forma, na videoaula anterior, nós tínhamos o fio na horizontal com a corrente para a direita. Vamos fazer agora com a corrente para a esquerda. Então, na verdade, das 6, 4 nós já vimos. Quais são? Fio na horizontal, corrente para a direita, corrente para a esquerda. Fio na vertical, corrente para cima, corrente para baixo. Vamos finalizar esse? Polegar na direção e no sentido da corrente, dedos apontados para D, depois semidobrar. Horizontal para A, dedos apontados para A. Ó, polegar na direção e no sentido da corrente, os demais dedos apontam para A, depois semidobrar, para saber como é que vão estar as nossas unhas ali. Vamos começar por B, que está mais fácil a posição. Polegar, demais dedos, semidobrou para poder girar, semidobrado. O que está acontecendo aqui, ó? Dos seus olhos para o quadro, fura o quadro, entra. Girou para envolver, contornou o fio. Vamos colocar a posição da mão aqui de novo, agora só para o ponto A. Polegar na direção e no sentido da corrente, os demais dedos em A, semidobrou. Na verdade, ele faz isso aqui, a mão, né? Olha. A mão, ela faz isso aqui, tá? Girando sempre para envolver. Desde a perna. Campo de circundação. Entra em B, sai em A. Saiu do quadro, foi pro teu olho, furou teu olho. Essa é a representação do saindo. Ficou claro? Muito bem. Você deve estar se questionando assim. Mas, poxa, nós representamos a corrente no plano do quadro. Horizontal, o fio, né? E, respectivamente, a corrente. Fio na horizontal, com corrente no plano do quadro para a direita e para a esquerda. Fio na vertical, com a corrente no plano do quadro vertical para baixo, vertical para cima. Está faltando uma determinada direção para a corrente elétrica. Qual é? A direção da corrente elétrica para um fio furando o quadro. Nessa direção aqui, do terceiro eixo. Lembra? Eixo Y, eixo X, eixo Z. Vamos agora representar para a corrente elétrica. Atenção! Saindo,
furando seu olho, saindo do plano do quadro, furando seu olho, ou então a corrente elétrica nesse eixo do seu olho, furando o quadro. Como será que ficará a representação? Nesses casos, então, os próximos casos, eu vou fazer a representação em 4 pontos. Você verá como é que funciona, ok? E vamos continuar, então? Vamos à corrente elétrica no eixo que é perpendicular ao plano do quadro. E vamos aos 2 sentidos. Não é verdade? A corrente saindo do plano do quadro furando seu olho, e a corrente elétrica entrando no plano do quadro, do seu olho furando o quadro. Vamos começar assim nesse da direita, ó. Com uma bolinha indicando saindo. Com o xizinho indicando entrando. Vamos ao polegar? Nesta situação, o polegar pode estar assim, olha. Furando o quadro, entrando. Essa é a posição. Ou então, furando o seu olho, saindo. Tudo bem? Entrando, saindo. Dispus 4 pontos. Não esqueça que os dedos devem estar semi-dobrados. Eu vou começar por esse daqui. Observa só. Polegar saindo, vou levar os demais dedos para o ponto C, depois para o ponto D, depois para o ponto A, depois para o ponto B e por aí afora, por questões de posicionamento da própria mão. Existem dedos que ficam mais fáceis de nós posicionarmos. Aqui é a mesma coisa, olha. Entrando, vou levar para B, vou levar para A, vou levar para C. Aqui o ponto D já é um pouco mais difícil. Então vamos lá. Se eu representar em 2 pontos, você já vai naturalmente interpretar como ficaria o campo magnético, o vetor campo magnético B nos demais pontos. Observe. Saindo assim, levei os demais dedos para o ponto B, ok? Vamos semidobrar. Não esqueça que o campo é de circundação, então os demais dedos devem envolver o fio. Vamos lá? Corrente saindo, estiquei para o ponto B, semidobrei. O que está acontecendo? Cuidado que os dedos não estão furando o quadro, estão apontando para cima. Representação no ponto B do campo magnético. Para cima. Atenção, o que vai acontecer no ponto C? Observou? Levei os demais dedos, semidobrei. Para onde estão apontando os demais dedos? No ponto C, apontam para a esquerda. Observou o que está acontecendo? O vetor campo magnético é tangente a essas linhas, a essas circunferências. Vamos confirmar? Polegar saindo do fio, dei mais dedos no ponto D, apontei para o ponto B, semidobrei. Para onde eles estão apontando? Verticalmente para baixo. Eu acho que agora, de uma forma extremamente natural, você já vai entender como vai ficar o campo magnético no ponto A. A posição da mão é complicada, mas no ponto A, certamente orientado para a direita. Observou? Essa é a lei de Ampère. Essa foi a interpretação de Ampère. Observou como é que funcionou ali na primeira situação? Observe então na segunda situação, onde está entrando. O que vai acontecer então? Mudou o sentido da corrente elétrica. Entrando, certamente vai mudar o sentido do campo magnético no ponto B. Mas mesmo assim, vamos confirmar? Demais dedos semidobrados. Está apontando para onde o campo magnético? Eu acho que você já interpretou. Vertical para baixo. No ponto A, horizontal para a esquerda.
No ponto D, posicionamento da mão difícil, vertical para cima. No ponto C, eu represento para você. Olha lá como é que ficou. No ponto C, horizontal para A, eixo, horizontal para A, direita. Viu então como é que funciona a regra da mão direita para a determinação da direção e do sentido do vetor campo magnético em fios, BF? Tranquilo, né? Agora você deve estar se questionando assim, e como eu vou fazer para calcular a intensidade? Como eu vou fazer para calcular o módulo do vetor campo magnético? Vamos à expressão então, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E então vamos lá? É assim, gente. É assim que a gente determina o módulo ou a intensidade do vetor campo magnético num fio. BF, então, é o módulo do campo magnético. Atenção, não esqueça que esse campo magnético, ele deve ser expresso em Tesla, ok? Bom, o fio, ele deve ser percorrido por I, que é a intensidade de corrente elétrica, e que deve ser dado em ampere. Ok. Isso daqui não tem problema. 2π. Caso haja necessidade, você utiliza aquele valor. Mas é certo que na maioria das questões, aquele valor de π ou ele será mantido ou ele será cancelado. Vamos lembrar da lei de Ampère, do campo de circundação? Vamos lembrar das circunferências? Circunferências concêntricas? E se existem circunferências, ok? Toda circunferência apresenta diâmetro. Toda circunferência apresenta um raio, ok? É o raio da circunferência. Atenção, esse raio, ele deve ser dado em metro, ok? Ficou faltando alguém, né? Você deve estar se dando por conta de quem é esse valor aqui, μ0. E zero é uma constante, ok? Eu vou te passar qual é o valor da constante, mas sem a necessidade de sabermos de cor. Vou passar para vocês ali o nome da constante e o valor dela. E então, vamos finalizar. Aqui, olha. μ0, ou simplesmente μ. Algumas bibliografias utilizam μ0, ok? Uma letra grega com índice 0. Essa é a constante. Ela depende muito do meio que influencia o campo magnético. Essa constante é chamada por permeabilidade magnética. É a permeabilidade magnética do meio. A maioria, em termos de experimento, é o ar. Então, essa permeabilidade, ela terá esse valor aqui, ó. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Não se assuste. Não se assuste com a unidade de medida da permeabilidade. Temos T, agora sim, Tesla, ok? Temos o raio, que deve ser dado em metro, e temos a corrente, que deve ser dada em ampere. Então, observe que essa unidade de medida da permeabilidade magnética será essa unidade de medida. Bom, o valor 4π vezes 10 elevado a menos 7. E o valor da unidade, a unidade de medida é o Tesla vezes metro por ampere. Ok? Esse é o estudo básico do campo magnético produzido em fios. Fio como sendo uma fonte de campo magnético.